Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e colocados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Essa é a mensagem central da liturgia de hoje, neste finalzinho de ano litúrgico, que nós temos a oportunidade de, nesses últimos dias, antes do novo ano que vamos iniciar a partir do primeiro domingo do Advento, a oportunidade que a gente tem de rever a vida, de perceber que muitas vezes durante este ano nós afrouxamos, nós não fomos fiéis, não permanecemos firmes no propósito de viver o Evangelho, de ter Jesus como centro da nossa vida, da nossa existência. E a palavra de Deus, ela sempre vem para iluminar a nossa vida, nos ajudar a viver a fidelidade ao Evangelho da salvação. E hoje a liturgia, quem prestou atenção nas leituras, a liturgia de hoje é um convite a refletirmos sobre o nosso testemunho de fé. Somos convidados a testemunhar o Evangelho da salvação, tanto nos momentos de glória e festa, como vimos na primeira leitura, como também nos momentos de luta, de dor, de sofrimento, de perseguição, segundo o Evangelho de hoje. Então, cada um nesse finalzinho de ano é convidado a refletir: eu fui fiel? Na alegria ou na dor, eu fui fiel. Eu busquei ser firme na minha fé, não traindo, não vacilando, não abandonando a igreja, os ensinamentos, o Evangelho. Na primeira leitura que nós ouvimos, da profecia de Daniel, ela fala justamente do final do reinado de Baltazar. Quem era Baltazar? Era o filho do rei Nabucodonosor, e por conta da sua incapacidade de governar, Baltazar não soube governar, por conta da sua incapacidade, ele não governou com retidão, acabou esbanjando os bens que Deus confiou a ele, para que ele pudesse colocar a serviço do povo. E no texto de hoje, então, o que ele faz? Ele oferece um banquete de esbanjamentos, E durante o banquete, então, por conta disso, da sua falta de competência em governar, ele recebe um aviso de Deus, e aqui por meio do profeta Daniel, aparece então um sinal, uma mão que lhe escreve na parede do salão onde a festa acontece, palavras que ele não consegue decifrar. Então, por isso, Daniel, o profeta Daniel aqui é aquele que tem o dom de interpretar, os mistérios de Deus, interpretar sonhos, e então Daniel vai para poder interpretar aqueles sinais que apareceram lá no momento da festa, Baltazar então convoca Daniel para poder exercer seu dom de interpretação. E o que houve
E o que ele ouve, na verdade, faz ele ficar meio que estremecido. As palavras de Daniel anunciam o fim do seu reinado. A dívida que ele tinha com Deus e a divisão do seu reino, que seria entregue a outros povos. Ou seja, não foi fiel na administração confiada a ele. E quando não somos fiéis, Deus tira e dá a outros a responsabilidade. Isso para a nossa vida, né? Claro que não é essa a parábola de hoje, mas no Evangelho nós conhecemos muito bem a parábola do administrador fiel, né? Nós temos a nossa vida, pessoas, né, que foram colocadas na nossa vida, na nossa existência, responsabilidades para que a gente possa administrar bem, né? Então também seremos cobrados no final da nossa vida da administração confiada a nós por Deus. E quando a gente não é fiel, quando a gente não busca viver isso em Deus, né, mesmo com as nossas fragilidades, quando a gente conta com a graça e se abre, a graça acontece. Somos auxiliados pela graça. O problema é que muitas vezes deixamos Deus de fora, né? Somos irresponsáveis, somos infiéis na administração. E por conta disso, Deus vai confiar a outros essa responsabilidade. Então, nesse ano, cada um deve pensar a partir da primeira leitura: eu fui fiel na administração daquilo que Deus colocou na minha mão? Enquanto pai, mãe de família, enquanto líder de uma pastoral, de um grupo, de um movimento, né? No local de trabalho, as pessoas que foram colocadas sob a sua responsabilidade para cuidar, para zelar, né? E muitas outras coisas na vida, nas instâncias da vida. Eu soube, ou melhor, eu fui fiel na administração a mim confiada. Depois no Evangelho de hoje, né? E é bom a gente destacar que as leituras, embora elas tenham uma linguagem apocalíptica, elas não são apresentadas para gerar medo, pavor, é para gerar conversão, é para gerar conversão. A partir dos textos bíblicos, que muitas vezes usam de uma linguagem apocalíptica, a gente deve refletir a nossa vida. Não é para ninguém ficar com medo, com pavor, né? E começar até a apavorar os outros, não. As leituras desses últimos dias, tanto semana passada como desta semana, né, com essa linguagem, com esse tom apocalíptico do fim dos tempos, da vinda de Jesus, não é para amedrontar, é para nos fazer pensar como é que eu estou vivendo a minha vida hoje. A reflexão sobre o fim dos tempos deve levar a uma reflexão sobre o presente da minha vida, porque o fim de tudo na nossa vida, ele vai ser determinado pelo presente da nossa existência. As escolhas que eu ando fazendo hoje vão determinar o final da minha vida. Então, por isso que hoje a liturgia nos chama atenção para isso, né? Fazer um balanço, uma revisão de vida, um exame de consciência e perceber se as escolhas que eu tenho feito hoje na minha vida, se elas podem comprometer o fim da minha existência, né? Como um padre amigo sempre dizia assim, que, né, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então é para pensar, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então é para pensar no hoje, né? Não é para amedrontar, mas para nos balançar e fazer pensar, como é que eu, como cristão, estou vivendo a minha vida hoje, né? Então no Evangelho de hoje, Jesus nos alerta o quê? Que não são os momentos de glórias que pedem muitas vezes a nossa fidelidade, mas os momentos difíceis, né? Uma outra passagem da Bíblia vai dizer que o ouro é provado no fogo. O ouro é provado no fogo. Então muitas vezes nós somos provados na nossa fé nos momentos difíceis, de luta, de dor, de perseguição. A nossa fidelidade a Cristo, a igreja. Quanta gente abandonou a igreja no momento de dor, de perseguição, de sofrimento? Foi para outras religiões, outras igrejas. Abandonou a fé cristã católica, com promessas, falsas promessas de prosperidade, que ia resolver tudo, né? Já ouviram isso? Aceita Jesus, seus problemas acabaram. Fake news, é mentira. Olha para a vida dos apóstolos que aceitaram Jesus, tiveram problemas até o final, mas permaneceram firmes e ganharam por isso a vida. Então nós temos que permanecer firmes e acreditar, e ter a consciência de que quando estivermos nesse mundo, teremos as provações, as perseguições, as lutas. Jesus nunca escondeu para os discípulos e não esconde para nós.
que no mundo teremos muitas aflições, mas que a gente deve ter coragem, perseverança, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, hoje, mais uma vez, Jesus no Evangelho nos ajuda a refletir sobre isso, né? É justamente no momento de dor, de sofrimento, que a nossa fé ela é testada. E muitos são aqueles que, em situações de perda, perseguição, desespero, acabam se revoltando contra Deus, perdem a fé e abandonam a igreja de Cristo. E quem assim age demonstra o quê? Que nunca teve fé, porque uma fé que se abala na dor não é fé. Sempre gosto de citar Maria de Nazaré. Estava lá aos pés da cruz, diante do filho assassinado, chorando, sofrendo, talvez até lamentando, mas estava de pé. Estar de pé significa ter fé. Não se prostra, não se curva diante da cruz, do peso da cruz da existência, mas permanece fiel, de pé, porque crê que o ponto final nunca será a tragédia, a morte, a cruz, mas a ressurreição, a vitória. Os que perseverarem até o fim serão salvos. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Finalzinho do evangelho de hoje, né? Então Jesus hoje nos ensina isso, né? Jesus alerta também que antes do fim muitas coisas iriam acontecer. Dentre elas, perseguições, condenações, julgamentos. Os discípulos passariam por tudo isso por causa do quê? Por causa dele. Porque se a gente se coloca numa condição de fidelidade a Cristo, ao Evangelho, preparemos para as provações. Se na nossa vida não tem provação nenhuma, se a nossa igreja não é uma igreja que é provada, perseguida, cuidado, não está no caminho certo não. Está muito tranquilo na sua vida como cristão, está muito tranquilo na nossa vida como igreja. Se não tem perseguição, se não tem muitas vezes calúnias, cuidado, porque não estamos no caminho. Não estamos. Porque quem abraça com radicalidade o evangelho da salvação tem que estar preparado para as provações, em todos os lugares. É a provação que a gente sofre diante da mídia, da sociedade muitas vezes secularizada, né? Sociedade que não quer Deus, que quer exterminar Deus, que quer matar Deus, tudo isso, e a gente vai sofrer. E diante disso, somos convidados a dar testemunho da nossa fé, porque Jesus fala isso no Evangelho. É justamente aí, nessa situação, que você é convidado a dar testemunho da sua fé. Dá testemunho quando está tudo bem, meu filho, quando está tudo próspero, isso é fácil. Agora, difícil é dar testemunho quando está tudo desmoronando ao nosso redor, ou até mesmo na nossa vida. E aí a gente é convidado a ser fiel. E Jesus diz, olha, e se vocês forem fiéis, não se preocupem não, a minha graça nunca vai faltar para vocês. No momento certo, Ele agirá. No momento de dor, de sofrimento, pode ter certeza, a graça de Deus vai acontecer na nossa vida. Se a gente tiver que se defender, não tem problema, mas Ele nos dará as palavras certas para que a gente possa manifestar a nossa fé. Então é preciso confiar, porque somente os que confiam no Senhor ficarão firmes na tribulação. É isso que Jesus diz hoje no Evangelho. Mantenham-se firmes e perseverantes na fé, mesmo quando as calúnias e perseguições estiverem dentro da sua própria casa. Seguir Jesus e testemunhá-lo não é fácil, meus irmãos. Se está muito fácil, está muito doce, está muito light, desconfie. Você não está no caminho certo ou não está vivendo com fidelidade. Desconfie. Está uma benção, está tudo na tranquilidade. Cuidado, porque também você relaxa e não reza mais. Reparou que a gente reza mais quando o negócio está perto? Então às vezes até mesmo para a gente não se perder, às vezes Deus até permite, não sei se estou falando alguma besteira, mas às vezes Deus até permite algumas coisas para a gente não se perder, porque quando está tudo muito tranquilo, a tendência é relaxar. Então às vezes a gente tem que agradecer até mesmo pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas provações, porque elas nos permitem permanecer no caminho de Jesus. Eu conheço muita gente, quando estava ruim, estava dentro da igreja, rezando, fazendo novena, isso e aquilo. Depois que ficou bom, que resolveu tudo, desapareceu.
não voltou nem para agradecer. Lembra aquela parábola, aquela passagem de Jesus, dos leprosos? Só um voltou para agradecer, ou seja, só um se converteu verdadeiramente. Os outros só queriam os benefícios de Deus, mas não queriam se converter ao Deus que nos beneficia, que esse é o mais importante, né? Então, irmãos e irmãs, hoje a gente deve se perguntar: quantas vezes também eu, diante de determinado momento, neguei Jesus, deixei de testemunhá-lo? Quantas vezes eu fui infiel ao evangelho da salvação? Quantas vezes, por causa de crítica na família, dentro da comunidade, eu acabei abandonando a própria igreja de Cristo? Deixei de fazer o trabalho pastoral na comunidade. Tudo isso foi obra do demônio, que usou disso para nos afastar, para atrapalhar a obra de Deus. Às vezes a gente colabora, nós somos grandes colaboradores do demônio. Quando às vezes eu me deixo levar por isso, né? Uma coisa simples, uma crítica, um desentendimento, eu abandono tudo, abandono a igreja, abandono a fé, abandono a obra de Deus. O demônio venceu na sua vida, você colaborou com ele. Então não, diante de tudo isso é que eu devo permanecer firme e mostrar que eu tenho fé. Esses e outros questionamentos, meus irmãos, com certeza nos ajudam a rever a nossa vida, a nossa prática religiosa, a nossa fé, nesse finalzinho de ano litúrgico. Então não se esqueça, se você dormiu durante a homilia, acorda agora e grava isso: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Repete comigo: é permanecendo firmes que ireis ganhar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.